Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o milagre da minha avó Maria. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani. Para pessoas que desejam semear em meu ministério, tem as minhas contas bancárias e a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos e também o link da minha vaquinha para pessoas que desejam me ajudar a publicar o meu primeiro livro. Gente, então vamos lá. Na palavra do Senhor, em Eclesiastes 7:8, está escrito que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu quero dividir com vocês aqui a história da minha avó e eu creio que vai edificar muito a fé de vocês. Tudo que eu vou falar aqui pra vocês é uma história real. Bom, a história da minha avó Maria, que já morreu, já faleceu, que Deus a tenha, está na glória como Pai, assim eu creio. É uma história que foi marcada por muito sofrimento, mas ela também viveu muitos milagres. Ela sempre foi uma mulher católica e ela já viveu muitos milagres assim em relação a experiências com Deus. A minha avó Maria, mãe da minha mãe, e quando ela era mocinha, quando ela era novinha, ela engravidou. E eu lembro que ela já tinha muitos filhos. E na hora do parto, na hora de ganhar o bebê, ela infelizmente teve um aborto espontâneo em um dos seus filhos. E ela acabou falecendo na hora do parto. E ela teve uma experiência com Deus, uma experiência de quase morte. E ela nos contou que ela chegou a subir várias escadas em um lugar muito branco. E ela disse que conversou com um homem que parecia um anjo. E ela falou que ela queria falar com Deus, que ela queria voltar para a terra, que ela queria cuidar dos filhos dela. E nessa experiência de quase morte da minha avó, ela disse que ela chegou na frente do trono de Deus, mas ela não via Deus, era muita luz. Ela falou que ela não conseguiu ver Deus, mas ela escutou a voz dele. E ela pediu para ele: deixa eu voltar, por favor, deixa eu cuidar dos meus filhos, eles são pequenos, por favor, Senhor, me deixa voltar. E a minha avó nos relata que ela escutou a voz de Deus e falou assim pra ela: volte. Ela voltou a viver. A minha avó, ela chegou a morrer por um tempo, por uns minutos, e por um milagre de Deus, ela voltou a viver, e depois disso ela viveu muitos e muitos anos, mas ela sempre contou essa experiência de quase morte, essa experiência que ela teve com Deus. Ela nunca escondeu, ela sempre testemunhou, sabe? E nós crescemos ouvindo essa história da minha avó. Durante a minha infância, assim, nós passamos por muitas dificuldades financeiras, mas a minha avó tinha uma casa própria junto com o meu avô. Eu vou contar pra vocês aqui tudo que minha avó passou e eu creio que vai edificar muito a fé de vocês. Bom, a minha avó, ela tinha diabetes e ela sofreu um acidente, ela acabou pisando em um prego enferrujado e quem tem diabetes é fogo, não cicatriza. E assim a minha avó acabou perdendo o seu pé. Abriu uma ferida muito grande no pé dela, uma ferida assim muito grande mesmo, e não cicatrizava e abrindo cada vez mais, ficou muito feio mesmo, sabe? E ela chegou no ponto de precisar amputar, mas ela nunca aceitou isso e nenhum dos filhos também deixaram. E ela falou: eu vivo com meu pé enfaixado, com essa ferida aberta, mas amputar eu não vou. Minha avó não queria amputar, então ela ficou praticamente 10, 15 anos da vida dela com o pé enfaixado, com uma ferida aberta que nunca cicatrizava, mas ela nunca aceitou amputar porque ela acreditava no milagre. Ela acreditava que Deus um dia iria curá-la, queria curar o pé dela, então ela nunca aceitou amputar. E assim vivemos. Durante praticamente a minha adolescência inteira eu ajudei minha avó, aplicava insulina nela, fazia curativo no pé dela, não só eu, também alguns tios faziam isso, minha mãe fazia isso, a gente sempre se revezava. Minha família inteira cuidava do pé da minha avó e a gente chegou no ponto de perder o nojo, a gente não tinha mais nojo, sabe? Porque a gente se adaptou com aquela situação de muitos anos e todo mundo se adaptou com aquilo e ninguém mais tinha nojo do pé, nem todo mundo limpava e fazia curativo. A gente se tornou uma família forte diante dessa situação, né? E eu lembro que nós morávamos em uma casa grande, era uma casa da minha avó e do meu avô, até que eles se separaram. A minha avó, ela não sabia ler e tudo que minha avó tinha e meu avô tinha era casa, eles não tinham mais nada, além de uma casa própria. E morava muita gente nessa casa, tipo, morava minha mãe, minhas tias, os meus primos, era uma casa grande e boa, só que morava muita gente a ponto de eu precisar dormir na sala, no colchão, no chão, sabe? Porque era muita gente mesmo dentro da casa. Até que o meu avô, nesse tempo, meu avô, ele era um homem muito ruim. Hoje ele mudou, ele se arrependeu de tudo, mas nesse tempo meu avô era um homem muito ruim. E o meu avô, quando ele terminou com a minha avó, ele pediu a casa pra minha avó, ele disse: eu quero vender a casa e eu quero a metade do meu dinheiro e você pega a metade do seu dinheiro. E a minha avó, ela não aceitou, ela não quis vender a casa
E ela falou, eu não vou sair daqui, se você quiser ficar com a parte de cima, você fica, porque a casa era um sobrado. A minha avó falou, se você quiser dividir a casa e ficar só com a parte de cima, você fica pra você, eu fico aqui embaixo, mas eu não quero vender a casa, não quero sair da casa. E o meu avô, ele agiu de má fé e infelizmente ele colocou a casa no leilão. A minha avó não sabia ler e ele enganou a minha avó. Ele disse que era pra minha avó assinar o documento de divórcio e na verdade não era divórcio, era a venda da casa. E a minha avó, enganada pelo meu avô, ela assinou a venda da casa para leilão. E a casa no tempo valia em torno de 150 mil reais. Hoje, eu acredito que ela está valendo uns 300 mil, mas no tempo eram 150 mil, porque era uma casa boa. Isso tudo que eu estou relatando para vocês aconteceu em torno de 15 anos atrás, mais ou menos. Eu ainda era uma adolescente, até que a casa foi colocada por leilão e aconteceram muitas coisas, sabe? O homem que comprou a casa da minha avó, infelizmente, ele também agiu de má fé. Ele contratou pessoas para ir no leilão e ele pagou essas pessoas para nenhuma dar nenhum valor maior que o dele. Isso acontece muito em leilão, infelizmente, são pessoas desonestas, sabe? O leilão é algo assim muito triste, que existem muitas pessoas que se aproveitam de leilão e esse homem, ele já era famoso por fazer isso no tempo, sabe? Então ele acabou comprando a casa por 22 mil reais e a casa valia 150 mil reais. Então foi uma injustiça tremenda que minha avó passou, sabe? E ela ficou muito, muito mal e o dinheiro ainda teve que ser dividido. Foi 11 mil pro meu avô e 11 mil pra minha avó. E minha avó chegou no meu avô e falou, como que eu vou comprar uma casa com 11 mil reais? Esse dinheiro não vai dar pra mim recomeçar, comprar uma casa. E meu avô falou assim pra minha avó, por mim, eu quero que você e os seus filhos vá morar debaixo de uma ponte, eu não tô nem aí. Meu avô era muito ruim, meu avô era muito ruim. Eu lembro que minha avó, ela olhou bem pra cara do meu avô e ele disse, eu vou recomeçar, eu vou construir minha casa, mas para debaixo de uma ponte eu nunca vou, você pode ter certeza disso que eu não vou te dar esse gosto. A minha avó, ela batalhou muito, sabe, ela pegou esses 11 mil reais, ela guardou, ela conseguiu comprar um terreno e aí a gente começou a morar de aluguel na nossa própria casa. Olha a humilhação. Esse homem, ele comprou a casa por 22 mil e aí a gente não tinha pra onde ir, e aí a minha avó começou a pagar aluguel todo mês da própria casa. Olha a humilhação. Até que minha avó ela encontrou uma casa melhor em outro bairro, que ela não queria mais continuar naquela humilhação de pagar aluguel da própria casa, e ela decidiu sair e a gente ficou anos e anos morando de aluguel em uma casa onde a gente teve bons momentos, sabe? Eu acredito que Deus proporcionou bons momentos nesse lugar, que era um lugar bem gostoso, arejado, tinha árvores, sabe, e minha avó gostava desse lugar até. Aí passando-se algum tempo eu dei uma crescida, virei mais moça e me corrompi, comecei a me perder muito, comecei a usar drogas e vocês sabem o meu testemunho, fui uma vergonha pra minha família, um desgosto pra minha família. E teve um dia que minha mãe, não me suportando mais, porque minha mãe ela me buscava bêbada na rua, muitas vezes eu chegava drogada, loucaça em casa, minha mãe não tava aguentando mais a minha situação, era muita vergonha pra ela, sabe? E minha mãe não aguentando mais, ela começou a chorar. E a minha mãe disse que minha avó chegou na minha mãe e disse assim, Nice, o nome da minha mãe era Nice, e minha avó chamava ela de Nice. Falou, Nice, escuta o que eu vou te falar. A Dani, ela vai se arrepender de tudo que ela tá fazendo. Eu não vou estar aqui quando isso acontecer. Mas ela vai mudar, viu? Ela não vai continuar dessa maneira. Ela ainda vai se arrepender de tudo e ela vai mudar. E ela vai ser uma boa moça. Quando isso acontecer, eu não vou estar aqui. Mas guarda a minha palavra. E aconteceu, né, gente? Minha avó, ela morreu e hoje eu mudei, sabe? Eu sou uma boa moça, como ela disse, eu trago muito orgulho pra minha mãe. E eu sei que onde minha avó tá, ela sente muito orgulho de mim. Eu sei que ali foi Deus usando a minha avó pra profetizar sobre a minha vida, sabe? Foi Deus ali usando a minha avó pra acalmar a minha mãe. E minha mãe, ela nunca se esquece disso, sabe? E eu lembro quando eu fiquei noiva do meu ex-noivo, eu dei uma melhorada com a minha avó, eu comecei a me aproximar da minha avó. Eu comecei a melhorar como pessoa, eu ainda bebia, eu ainda usava drogas, eu ainda era perdidaça, mas eu comecei a me aproximar mais da minha avó, acho que eu tava mais madura, né? E eu comecei a conversar mais com a minha avó, sabe? Brincar mais com ela. E eu lembro que ela tinha um sonho, e o sonho da minha avó era dar presentes para todos os netos. Minha avó tinha muitos netos, ela tinha em torno de uns 12 netos, 12, 13, 14 netos, por aí. E a minha avó tinha um sonho de dar presente para todos os netos, por exemplo, no Natal.
E ela nunca pôde fazer isso, porque ela nunca teve condições. E ela tinha esse sonho, tipo, um dia eu vou ter condições de dar um presente para cada neto e uma filhinha, porque é meu sonho. E eu lembro que no último ano de vida dela, o meu ex-noivo, ele, numa Páscoa, ele encheu o carro de ovos de Páscoa e ele simplesmente levou para minha avó e disse para minha avó: toma para você dar ovos de Páscoa para cada um dos seus netos. E tipo, eu não tinha contado nada para ele, que era o sonho dela, eu acredito que era Deus usando ele ali. E ela começou a chorar, ela ficou muito feliz. E essa foi a última Páscoa que a gente passou com a gente e eu via Deus honrando a minha avó, sabe? Aconteceram muitas coisas. A minha avó, com 11 mil reais, ela conseguiu comprar um terreno e aos poucos ela conseguiu reconstruir uma nova casa. É claro que ela teve ajuda da minha mãe, ela teve ajuda de alguns filhos, ela teve ajuda até mesmo do meu ex-noivo e ela conseguiu reconstruir a casa dela. Reconstruir não, construir uma nova casa em um terreno novo com 11 mil reais. E ela disse que ela não ia pra debaixo de uma ponte. E ela começou a viver coisas boas, sabe? E ela conseguiu realizar o sonho de dar um presente pra cada neto. Ela conseguiu dar um ovo de Páscoa no mesmo dia, sabe? Vários ovos de Páscoa pra cada neto. Ela fez uma fila, tipo, ela tava toda feliz. Ela fez uma fila, tipo, todo mundo em fila. E ela deu um ovinho ali pra cada um e Deus te abençoe. Dava um ovinho, Deus te abençoe. Então ela realizou o sonho dela, sabe? E ela tinha um sonho do pé dela ser curado. E ela acreditava que Deus ia curar o pé dela. E na semana que minha avó morreu, uns dias antes eu senti de abraçar ela. Eu tava dormindo no meu quarto e de repente, nesse tempo eu não tinha nem meu quarto, eu morava com a minha mãe e com a minha irmã no mesmo quarto, mas a minha avó era do outro quarto, na mesma casa. E uns dias antes eu senti de dar um beijo na minha avó e falar pra ela que eu amava ela. Eu não sei porquê. Eu sei que já era Deus, hoje eu sei que era Deus, mas no tempo eu não sabia o porquê, entendeu? E no tempo eu não sabia o porquê e eu levantei, era mais ou menos uma meia-noite, eu dei um beijo na testa da minha avó, ela tava dormindo e eu falei: vó, te amo muito. E minha avó olhou assim: também te amo, vai deitar, vai. Que minha avó era meio turrona, sabe? E eu não sei porque eu senti no tempo, sabe? No tempo eu ficava, sabe, sem explicação. Hoje eu sei que era Deus. E no dia que ela morreu, de manhã, eu lembro que eu acordei e fui fazer curso de cabeleireira e trabalhar, que nesse tempo eu tava trabalhando em um salão. E de manhã saí, tava todo mundo em casa de manhã, se preparando para ir trabalhar. E de manhã eu saí, falei: tchau, vó, bênção. E minha avó tava toda feliz, ela tava muito feliz. Ela tava lá fazendo o café da manhã, fazendo um cafezinho e tava escutando a música preferida dela. E ela tava escutando aquela música: a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Mano, ela não tirava essa música da boca. Ela ficou, tipo, praticamente a semana inteira cantando essa música. E no último dia que ela viveu, ela tava de manhã super feliz cantando essa música, sabe? Cantando, cantando e cantando, parecia um passarinho, de tanto que ela cantava. Ela tava muito feliz, ela tava muito alegre. E eu falei: nossa, como a avó tá alegre, né? E eu lembro que quando eu voltei do meu trabalho à noite, eu recebi uma ligação do meu ex-noivo. E ele falou: onde você tá? Eu disse: eu tô indo pra casa. E aí foi quando ele me deu a notícia que minha avó tinha falecido de infarto. E aí, meu mundo caiu, né? Eu falei: meu Deus. E saí correndo pra minha casa e minha avó não tava. Eu fui pro hospital, já tava minha mãe e os meus tios. O meu tio tava inconsolável, ele tava gritando, chorando. A minha mãe chorando, todo mundo chorando, porque foi uma morte, assim, repentina. Ela tava super bem e de repente, puf, infartou e morreu. Sabe? Ela não tava doente nem nada. E eu lembro que eu consegui entrar na sala do hospital e eu vi a minha avó morta na maca. Ela ainda tava quente. E na hora eu olhei pra ela, parecia que ela tava dormindo, nem parecia que ela tava morta. E quando eu olhei pra minha avó ali, eu não consegui chorar porque eu tava em estado de choque, parecia que era um pesadelo, sabe? E aí eu conversei com a minha mãe, eu disse: mãe, o que aconteceu? E minha mãe foi e contou tudo, e ela disse que elas estavam super bem, tava minha mãe, minha tia e minha irmã, junto com a minha avó, conversando. E de repente minha avó começou a ficar sem ar, e ela chamou minha mãe, ela falou: Nício, tô sem ar, tô sem ar, tô sem ar. E minha mãe foi, abraçou minha avó e começou a abanar o rosto dela. E saiu pra pedir ajuda, que minha avó foi e falou assim: eu tô passando mal, tô passando muito mal. E aí minha irmã saiu correndo pra buscar ajuda, minha tia começou a ligar pros meus tios, pra alguém vir buscar ela pra levar pro hospital. E nisso ela começou a rezar. Minha avó, ela viu que ela tava morrendo. E as últimas palavras que ela disse foi: Pai eterno, cuida dos meus filhos. E morreu. Então a minha avó é uma mulher que eu me orgulho muito. Ela não teve medo da morte.
Minha avó não foi uma mulher que ficou, eu não quero morrer, não. Minha avó, ela não teve medo da morte. Ela simplesmente, ela confiou em Deus. No último momento da vida dela, no último suspiro, ela disse, Pai eterno. Ela ainda conseguiu interceder pela família. Ela disse, Pai eterno, cuida dos meus filhos. E morreu. Gente, que orgulho da minha avó. Que orgulho. Que fé. Que fé. Meu Deus. E assim, ela morreu e eu fiquei em choque, né? Todo mundo ficou em choque. Eu lembro que eu fiz uma promessa pra minha avó, escrevi uma última carta pra ela e eu coloquei essa carta debaixo da mão dela. E nessa carta eu disse assim, eu escrevi assim nessa carta: Vó, eu te amo, vai com Deus. Você já cumpriu sua missão, você foi uma avó e uma mãe maravilhosa, eu te amo muito. E eu te prometo, vó, que eu vou vencer na vida. E eu vou cuidar da nossa família. Pode ir em paz. Pode ir em paz que eu vou cuidar da nossa família. E a senhora pode ter certeza que você, a nossa família e Deus vai ter orgulho de mim um dia. Assinado, Daniele. E eu dobrei a carta e coloquei embaixo da mão da minha avó e ela foi enterrada com essa carta no caixão. E ela foi enterrada com essa carta, eu dobrei. Ninguém sabia o que estava escrito, era algo muito particular entre eu e minha avó, sabe? Eu não contei pra ninguém da carta, ninguém sabia o que estava escrito. Eu fiz uma promessa ali, porque um dia eu tinha ouvido falar, minha mãe me disse que quando a gente faz uma promessa pra uma pessoa que morre, e se essa pessoa, ela leva a promessa pro caixão, a gente tem que cumprir. Então quando eu fiz essa promessa, eu tinha muita convicção do que eu estava falando. Foi algo muito forte que bradou dentro de mim, algo muito forte. E eu tinha certeza que eu ia vencer na vida. Eu fiz aquela promessa assim com muita certeza. E nesse tempo eu nem era evangélica. Nesse tempo eu nem conhecia o Deus vivo. Nesse tempo eu nem sabia que Deus existia. Nesse tempo eu nem conhecia a palavra. Por que que eu escrevi Deus? Por que que eu já tinha profetizado, gente? Sabe, foi surreal. Eu sabia que minha avó tinha muita fé em Deus, mas eu não tinha certeza se ele existia. E na carta eu escrevi que Deus ainda ia ter orgulho de mim. E eu disse, eu vou vencer na vida. Sabe, e minha avó foi enterrada com essa carta. Eu lembro que passando-se alguns dias, eu recebi um telefonema. Uma amiga, que não é evangélica também, ela me procurou e me disse, Dani, eu sonhei com a tua avó. E no sonho eu não vi a tua avó. Eu não vi o rosto dela, mas eu vi que ela estava em um lugar muito bonito, era um jardim, com muitas flores, um lugar lindo. E eu só escutava a voz dela. E ela me disse assim, fala pra Dani. E ela disse, fala o quê? Quem é que tá falando? Eu falei assim, é a avó dela. Fala pra Dani que ela vai conseguir. E essa minha amiga disse, conseguir o quê? O que a Dani vai conseguir? Aí minha avó foi e falou assim, ela sabe o que é. Fala pra ela que ela vai conseguir. E nisso minha amiga me ligou e disse, Dani, a sua avó mandou te dizer que você vai conseguir. O que é eu não sei. Mas a sua avó mandou te dizer que você vai conseguir. E na hora eu fiquei tipo, ela respondeu a minha carta. Tipo, eu vou conseguir vencer na vida. Eu vou conseguir. E foi quando o resto da história, vocês sabem, eu passei por muitas coisas até ter o meu encontro verdadeiro com Jesus. E tô aqui, no começo da minha vitória. Eu tô vencendo. Eu já mudei. Já tô ajudando tanta alma, tô ajudando tanta gente. Tô ajudando a minha família, eu vejo tudo acontecendo, sabe? Hoje eu sou a coluna da minha família inteira. Antes era minha avó que orava, que rezava por eles. Quando minha avó morreu, minha família não ficou sem coluna. Deus me levantou no lugar da minha avó para orar, para interceder pela minha família. E hoje eu oro por todos, por todos, por todos. Sabe, eu sei que eu vou vencer muito mais na vida ainda. Eu já venci muito, mas eu sei que eu vou vencer muito mais a ponto de ajudar minha família inteira, eu sei. Eu sei que um dia Deus vai me enriquecer, eu sei que um dia eu vou prosperar, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção. E sei que um dia eu vou ter condições de abrir até mesmo uma ONG se for preciso, para tirar crianças e pessoas da rua. Eu creio que Deus vai me dar todas essas condições, essa é minha fé. Eu creio que eu vou vencer na vida. Minha avó disse que eu vou conseguir. E eu tenho certeza que foi Deus que permitiu que ela falasse pra mim, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou com ela. Tipo, ei, a tua neta, ela vai conseguir. Entendeu? Então, é uma história muito linda. É uma história muito, muito, muito linda mesmo. É uma história com a minha avó. Oh, meu Deus, é tão lindo. Sabe, eu me sinto sem palavras, sabe, pra dividir isso com vocês, porque a minha avó era uma mulher que sofreu muito na vida.
mas em tudo ela teve vitória. Ela não foi para debaixo de uma ponte, ela conseguiu construir a casa dela. E o pé dela foi curado no último dia de vida dela. Os meus tios falaram que quando eles foram no IML para arrumar ela, que minha mãe foi maquiar minha avó no IML e vestir ela, eles falaram que o pé da minha avó estava completamente restaurado, perfeito. Ou seja, minha avó não morreu. Ela não foi enterrada com o pé ferido. Ela recebeu o milagre. Deus curou o pé da minha avó. Deus honrou a fé da minha avó. No último segundo, ela foi enterrada com o pé curado, com o pé perfeito. E, ironicamente, a ironia de tudo é que, passando-se muitos anos, o meu avô se arrependeu de tudo que ele fez. Ele se arrependeu. Porque ele pagou por tudo que ele fez. Ele perdeu tudo. Ele não tinha nem onde morar. E você sabe onde meu avô mora hoje? Na casa que era da minha avó. Sabe? A minha avó, no final de tudo, ainda deixou um legado que acolhe aquele que um dia foi inimigo. Que ironia. Como o mundo dá voltas, né? O meu avô não teve pra onde ir e hoje ele mora na casa que era da minha avó. Na casa que ela construiu com tanto esforço. Quem mora lá hoje é ele. Porque ele não tem pra onde ir. E minha família permitiu ele voltar lá. Porque ele se arrependeu e ele mudou muito. Meu avô se arrependeu e ele é uma nova pessoa hoje. Ele mudou muito. Hoje ele é uma boa pessoa. Sabe? Mas assim, como a vida é irônica, sabe? Como o mundo dá voltas. Como o fim é melhor que o começo. Como Deus honra todo o sofrimento. Então eu não poderia deixar de dividir com vocês a história da minha avó Maria. É uma história muito forte e ela merece ser lembrada. Ela merece ser testemunhada. Ela merece ser contada e eu tenho muito orgulho de ser neta da Dona Maria. Uma mulher de fé, uma mulher de garra, uma mulher que não desistiu, uma mulher que não teve medo da morte, uma mulher que acreditou até o último segundo de vida em Deus e confiou em Deus e partiu para a glória sem medo nenhum. Amém? A minha avó é o meu maior exemplo de fé. E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.